Pronto. Boa tarde, cheguei. E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Vamos seguir? Vamos seguir na nossa 22ª temporada, falando sobre entrevistas ao vivo no LinkedIn e no Instagram, mariana.gaida, gravada no youtube.com/marigaida. Mel, seja muito bem-vinda. Vambora? Ontem falhei com vocês, mas explodiu o meu Instagram de tracinho de stories. Produzi um conteúdo bem legal ontem lá no RH Summit, falei com várias pessoas aí relevantes do nosso mercado, bati papo, foi maravilhoso. RCX, bem-vindo no Insta. E aí tô de volta hoje, exausta. Sair de casa, vocês sabem que me destrói, eu fico muito cansada. Não tô mais acostumada, gente, a ficar assim, tempo fora de casa. Deixa eu só arrumar meus cabelinhos do olho aqui. Meu pai, às vezes eu ligo pra ele e ele fala: ah, botou o cabelinho no olho de novo? Meus cílios. Dá uma sensação de estar sempre maquiada. É muito bom. Uma coisinha de nada e já resolve boa parte dos meus problemas. Vambora? Então vamos nessa 22ª temporada falar sobre como lidar com perguntas difíceis que são feitas durante a entrevista, né? Uma parte muito ruim porque isso nos desestrutura, né? Quando a gente recebe uma pergunta difícil, que a gente tem que falar sobre um tema delicado pra gente, a partir dali parece que tudo vira uma bagunça. A gente não consegue nunca mais voltar a um ritmo, uma energia normal, boa, tranquila. Tudo vira um caos, porque daí a gente fica com aquela energia daquela pergunta difícil, daquela resposta que a gente não queria, daquele assunto que a gente nem gostaria de falar. Já que seja bem-vinda. Então eu sei que a gente realmente entra numa energia ruim depois de uma pergunta difícil. Mas estando preparados, vai ser tão difícil quanto, mas a continuidade pode ser um pouco melhor. Eu vou contar uma historinha para vocês. Eu sou de Santa Maria, né? Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Já tô há 10 anos aqui em São Paulo. Antes disso, eu morei por 2 anos em Floripa. E então tem 12 anos já que eu não moro em Santa Maria. Mas em janeiro de 2013, eu morava lá em Santa Maria. E aí vocês sabem o que aconteceu em Santa Maria em janeiro de 2013. Felipe, seja bem-vindo no Instagram. Aconteceu o acidente da Boate Kiss, que morreram 242 pessoas. Eu tava lá, eu passei na frente da boate, da balada, né? Boate aqui no Sudeste é outra coisa. Mas pra gente lá é balada, a gente chama de boate. Eu passei na frente da balada 1 hora antes de acontecer o incêndio. Karina, seja muito bem-vinda. Essa é a minha história. Essa é a minha história. E não é um assunto fácil de falar, né? Eu tô lendo O Mesmo de Sempre, do Morgan Housel, que é um dos títulos que eu recebi pela parceria que eu tenho com a Companhia das Letras. E num dos últimos capítulos, eu travei e eu não consegui mais ler. E eu travei porque ele fala sobre um incêndio que aconteceu numa fábrica. Deixa eu ver aqui. Um incêndio que aconteceu numa fábrica. Até que eu li bastante depois disso. Em quando que foi? Triangle, o nome do lugar. E esse incêndio tinha sido testemunhado pela Frances Perkins, que foi nomeada 30 anos depois secretária do Trabalho pelo presidente Roosevelt lá nos Estados Unidos. E ela iniciou um processo forte de lutar pelos direitos trabalhistas, por melhores condições de trabalho, porque basicamente as pessoas morreram nesse acidente porque as portas da fábrica estavam fechadas. E as pessoas não conseguiram sair, estavam trancadas para que as pessoas não fizessem intervalo e não parassem de trabalhar. Will, seja bem-vindo no Insta.
E isso me lembra muito do acidente da Botkiss, porque foi exatamente o que aconteceu, né? As pessoas não conseguiram sair porque os seguranças não permitiram, porque acharam que era um monte de jovem tentando fugir de pagar a conta, enfim. Esse foi um dos motivos de ter morrido tanta gente, né? E a verdade é que essa é uma conversa difícil pra mim, tá, gente? É tão difícil que 13 anos depois eu travei numa leitura de um livro por me lembrar dessa situação. Então é uma conversa difícil para mim, né? Então as perguntas difíceis, os assuntos difíceis, eles não deixam de ser mais difíceis com o passar do tempo. Quando eu entro num Uber, por exemplo, eu sou muito tagarela, converso com os motoristas do Uber, né? E o assunto é sempre esse. Ah, tô vendo que tu é lá do Sul. Ah, é gaúcha, ou é do Sul, né? Que aqui no Sudeste também as pessoas têm dificuldade de diferenciar quem é do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. Daí as pessoas, é do Sul e tal, né? E aí sempre vem o assunto da Botkiss e do incêndio e tal. É muito difícil continuar o assunto depois disso, tá? Muito difícil. Muito difícil eu conectar o assunto da Botkiss com qualquer outro assunto banal ali que eu conversaria com um motorista de aplicativo. E eu tento, mas é difícil, né? E na entrevista é a mesma coisa. Cada um tem o seu incêndio pessoal, a sua história difícil aí, pessoal, e que eventualmente vai ser abordada durante a entrevista. Tá vendo? Tá até difícil de eu continuar depois de eu falar aqui pra vocês na live. Mas eu tenho algumas dicas. Eu tenho algumas dicas práticas que podem facilitar esse processo e vocês não perderem o fio da meada. E vocês continuarem a entrevista mesmo partindo de um ponto ruim. A primeira dica é: não entre em modo defensivo. Muri, seja muito bem-vindo. O recrutador, o entrevistador, a pessoa que está conduzindo a entrevista com vocês, ele não está buscando te atacar perguntando aquilo. Ele tá buscando entender o contexto em que tu passou por aquela situação. Fui demitido por justa causa. Assunto dificílimo. A gente sabe que muitas vezes a justa causa hoje ela é um meio de demissão muito bem estruturado para acontecer, tá? É difícil acontecer de uma justa causa ser injusta, porque a empresa tem que apresentar uma série de provas, uma série de registros, advertências. Então, assim, tem que ter tido um histórico para uma justa causa acontecer. Ou tem que ter um documento que comprove um crime para uma justa causa acontecer. É grave nesse nível. Já me aconteceu de eu estar em empresas que a gente tinha, como é que se chama? A gente tinha propriedade, tem um nome para isso no juridiquês. A gente tinha propriedade para fazer a justa causa e a gente preferiu não fazer e pagar para a pessoa, indenizar a pessoa pela saída dela, para não entrar no fluxo de ter que organizar a justa causa para ela acontecer como justa causa. Já aconteceu. O Muri falou, boa tarde, sumiu por bons motivos. O Murilo falou, eu sumi por bons motivos, consegui um trabalho como PJ. Não era na área que pretendia, mas vamos continuar na luta, até porque os boletos vencem. Muri, que legal, parabéns, estou muito feliz por ti. Aí pode ser que ainda não seja, mas quem sabe se torna, né? Agora a primeira porta tu já passou. Aí segue nas próximas, quem sabe se torna o que tu queria. Se não, pelo menos já dá uma aliviada na cabeça, né, no coração. Muri, é isso aí, os boletos vencem. A gente precisa ter calma, paz, tranquilidade. A melhor forma de procurar emprego é essa. E quem sabe essa aí se torna a oportunidade que tu queria. Parabéns, estou muito feliz por ti. Então é isso, gente. Não é um ataque. Às vezes é o entrevistador tentando entender o contexto. Pode ser que tenha sido uma injustiça. E aí vocês têm que saber como colocar isso para não demonstrar uma emoção exacerbada com esse assunto e que tu esteja machucado com isso e que talvez essa mágoa, esse problema, esse trauma que tu teve com uma empresa anterior, tu não vai transferir para a empresa atual, né? E o importante é não entrar num modo de se defender. Não é um ataque, é um entendimento de contexto, encarem dessa forma. A Mel falou, Mário, o que perguntaram para um CEO?
no final da entrevista, Mel, ou se tu tivesse entrevista, tu como candidata perguntar no final da entrevista, ou se tu tá entrevistando um CEO, me explica. Josi, seja bem-vinda no Instagram. Beleza? Então, gente, não tratem perguntas difíceis como ataques. Não entrem em modo defensivo. Segunda dica, estruture o raciocínio antes de responder. Não falem a primeira coisa que vier à cabeça. Conectem o cérebro com a língua, tá? Estruturem a resposta. Usem o STAR. Situação, tarefa, ação, resultado. A situação é que eu fui demitido por justa causa. Eu tinha, uma das minhas atividades era fazer isso e aquilo. Eu atuei nessa atividade dessa forma, por falta de conhecimento ou por falta de um processo bem estabelecido. Eu cometi um erro que fez a empresa perder dinheiro, perder um cliente, e o resultado foi a minha demissão por justa causa. Eu ainda busquei conversar com meu gestor a respeito disso, demonstrar através de e-mails, registros, mensagens que eu tinha dúvida a respeito do processo, mas isso acabou culminando com a minha demissão. Entenderam? Situação, qual era a minha tarefa, qual era a minha participação, como que eu agi e qual foi o resultado ruim. Mas o que eu fiz para tentar prevenir? Às vezes não dá. Às vezes a empresa é muito rígida, não tem como. A Mel falou na etapa final do processo seletivo. Mel, acho que para o CEO a pergunta tem que ser sobre negócio, tá? Por exemplo, a empresa nesse ano está buscando fortalecer os clientes que ela já tem ou expandir mercado. Isso diz muito sobre o momento da empresa, tá? Porque numa expansão de mercado, eventualmente a gente faz um trade-off, que é uma troca em que uma das coisas que a gente trocou, que a gente substituiu por outra, perde. Isso é um trade-off, tá? É uma troca que a gente vai ter uma perda. Então, por exemplo, numa expansão da empresa, a gente troca ganhar mais clientes, mas talvez entregar com menos qualidade, com mais rapidez, passando por cima de alguns processos. Agora, se eu quero fortalecer os clientes que eu já tenho em casa, o market share que eu já ocupo e não expandir para mais fatia de mercado, aí eu vou focar em qualidade. Isso diz muito sobre o negócio e sobre as decisões que o negócio está tomando, Mel. Eu não me lembro qual é a tua área de atuação, mas essa é uma pergunta que eu com certeza faria, tá? O Muri Levi, seja bem-vindo no Insta. Robson, seja bem-vindo. O Muri falou, suas lives ajudaram muito, Mari, muitíssimo. Obrigado por suas dicas, ajudaram na entrevista no LinkedIn, fora que ocupou a cabeça para manter firme na busca pela oportunidade. Valeu, você é massa. Ai, Muri, que legal tua mensagem, obrigada. Fico muito feliz que eu tenha te apoiado, que tu tenha se sentido suportado aqui pelas lives. Eu acho que a regularidade das lives é um negócio bem legal para quem tá procurando emprego, porque tu continua mantendo uma rotina, tendo um compromisso, sabe? Eu compartilhei com vocês um tempão atrás um vídeo bem legal que eu vi no TikTok, que era uma telinha dividida, e aí em cima era uma pessoa a rotina de uma pessoa empregada e embaixo a rotina de uma pessoa desempregada. E o problema da rotina da pessoa desempregada é que como ela não tem mais esses marcadores de horário de se arrumar para sair do trabalho, deslocamento até o trabalho, o almoço com o time, o não sei o que, se perde completamente a rotina. Então, a gente ter uma rotina aqui juntos dá uma sensação de regularidade, organiza a cabeça, né, Muri? Que bom. Eu tenho um prazer imenso de te ter aqui, mas eu amo quando vocês somem. Eu amo quando vocês somem porque vocês encontraram a oportunidade que vocês queriam. É uma sensação de dever cumprido, sabe? Adoro. Continuem sumindo. Beleza, gente? Estruture um raciocínio antes de responder. Então, não entrar em modo defensivo não é um ataque, é um entendimento de contexto. Estruturem um raciocínio antes de vocês responderem, tá? Não respondam a primeira coisa que veio na cabeça. E tragam aprendizados. Marta, seja bem-vinda. Tragam aprendizados. A partir dessa situação difícil que eu vivi, o aprendizado que eu tive é que sempre antes de eu assumir uma nova responsabilidade numa organização, eu garanto que eu tenho a visibilidade de todos os processos e do impacto que as ações que eu tomo possam ter. Isso é muito importante para mim. Por isso eu me dedico bastante no processo de onboarding de uma nova empresa,
para garantir que a visibilidade que eu tenha esteja alinhada com o que é exigido pela empresa. Ricardo, seja bem-vindo. Ricardo, tô te devendo resposta, mas não depende só de mim. Eu vou chegar lá, tá? Tá claro, gente? Acho que tá, né? Fazer as lives me organiza também, gente. Principalmente depois desses dias que vocês não têm noção da quantidade de pessoas com quem eu falei ontem. Muitas. Normalmente eu já falo com muita gente durante um dia normal, mas presencialmente é ainda maior. E eu ainda levei acho que uns 50 minutos, 40 e poucos minutos para chegar lá no Expo Center Norte, que eu já tava na Vila Madalena, e uns 50 minutos para voltar, quase uma hora. Então eu tô cansada hoje, eu tava precisando mesmo da live para eu respirar e tá, beleza, estamos na rotina de novo. Meu cérebro funciona muito assim. Então, falamos hoje sobre como lidar com as perguntas difíceis na entrevista. Eu trouxe uma pergunta horrorosa. Demissão por justa causa, gente. Vocês querem coisa mais difícil que isso? Tem, mas é uma bem difícil também. O RCX falou, legal saber que você é gaúcha. Tô aqui há 10 anos já aqui em São Paulo. Eu me sinto em casa já aqui em São Paulo, gente. Eu não tenho mais a sensação de, eu vou pra casa esse final das férias. Eu não tenho isso. É difícil eu ir pra casa dos meus pais, né? O RSX falou que é de Caxias. Valeu, Ricardo. Vamos indo. Caxias do Sul. Faz tempo que eu não vou pra Caxias. Eu fui pra Caxias, há uns 9 anos atrás. E fui pra Bento. Fiz um curso lá de espumantes. Ai, gente, saí tramando perna lá, coisa bem boa. Lá na Casa Valduga, bem legal. Tá aí um lugar que eu deveria voltar. Mas normalmente o Rio Grande do Sul não é meu destino de férias. Eu até pensei esses dias, poxa, eu nunca levei meu filho pra Gramado, né? E Gramado tem tanta coisa legal lá pra criança, aqueles negócios de neve, né? De pista de gelo pra esquiar. Eu acho que seria bem legal, Minimundo. Tô pensando agora se nesse inverno, de repente, não dou um pulinho em Gramado. Pro meu filho conhecer. Fechou. Tô satisfeita. Falamos como lidar com as perguntas difíceis hoje. E amanhã a gente volta para falar sobre como falar dos pontos fracos. Gente, eu tô entregando bem o conteúdo, o difícil. O que a gente não sabe o que fazer, né? Então, acho que tá bem claro. Vejo vocês amanhã, 13h. Eu tenho um café da manhã de RH, mas é até às 11h30 da manhã. Então, acho que 13h eu já tô em casa tranquila, né? Então, a gente se vê amanhã à 13h. Como sempre, um prazer imenso estar com vocês. Nos vemos amanhã. Anselmo, tô finalizando, mas em segundos o conteúdo tá no meu feed, tá bom? Muito obrigada, gente. Muito obrigada pro pessoal do Instagram. Vejo vocês amanhã.